disse ontem, né? Eu disse, olha, nenhum branco acorda de manhã, nenhum branco adulto acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou matar um negro a pauladas na porta do supermercado, né? O racismo, ele não se instaura na madrugada e ao amanhecer o sujeito é racista. É um processo, né? É um processo histórico, como todo processo histórico, se dá nas relações, né, pessoais e institucionais. E o que eu disse, o que acontece? Há uma dimensão da ERER que é epistemológica, que diz dos conhecimentos. Que, ok, essa está expressa e ela está relativamente compreendida. O que significa esses conhecimentos, né? Então, as pessoas vão buscar a história da África, a história dos negros no Brasil, dos negros em diáspora, dos povos indígenas, das culturas. Não buscam como a lei determina, né? Mas entendem o que seja essa dimensão da lei. Mas existe uma dimensão da lei que também está lá nas diretrizes, que também está posta explicitamente no parecer da doutora Petronilha, que é a dimensão da mediação das relações, né? Ela diz explicitamente, a escola é responsável por fiscalizar, para impedir que os episódios de racismo, os primeiros vividos pelo sujeito negro, ocorram dentro da escola. E ontem eu falava da mediação, né, dos conflitos, dizendo que, enquanto eu vou educando e trazendo essas epistemologias negra e indígena que lá não estavam, para que o sujeito cresça conhecendo essa contribuição e entendendo que a vida que vivemos ela não é uma invenção da inteligência branca superior, mas uma construção do coletivo de identidades raciais distintas e que tudo que temos se deve a estas contribuições, né? Ok, essa é uma dimensão, mas também há uma outra que é o quê? É tirar a lógica, tirar o racismo da lógica de um desvio esporádico e individual para entendê-lo como um processo, né? E aí mediar as relações de tal sorte que se entenda que o conflito racial, o ato racista de injúria ou de racismo, eu tenho que sustar o ato, eu tenho que virar para o sujeito negro e dizer, eu vi, eu estou aqui, eu entendo o que está te acontecendo, eu vou te ajudar. E tem que virar para o sujeito branco e dizer, eu vi o que está acontecendo, eu entendo, o teu ato provoca sofrimento, eu vou te ajudar a entender. É isso. Desde muito cedo. E sustar o ato. E aí começar um trabalho de entendimento para a criança negra, no sentido de entender, de empoderamento e de reconstrução da autoimagem e da autoestima. Porque o racismo vai incidindo sobre essa subjetividade que está se construindo e vai produzindo um sujeito que se deprecia, que não se estima, que não entende a sua importância, que não valoriza a sua pertença, que tem vergonha de si mesmo, né? Que chega ao cúmulo, eu digo, o racismo ele é tão eficiente que a gente chega a ver pessoas negras fazendo piadas racistas e rindo, né? Tamanha eficiência. Então, fazer esse movimento de empoderamento desse sujeito, dessa identidade racial, para que esse sujeito possa se reconstruir ou construir, porque às vezes são crianças muito pequenas, construir essa subjetividade de modo saudável, racialmente adequado. E o sujeito branco é tirar da lógica de que foi um erro individual, isolado e tal, para entender, puxar o racismo para a dimensão das ações que geram consequências sobre as quais esse sujeito precisa se responsabilizar. Para se responsabilizar em buscar a reparação dessas consequências, do dano que essas consequências provocam, né? É o que eu dizia ontem. É preciso educar para que o sujeito branco entenda que o racismo não é indolor, mas que ele provoca dor, sofrimento, dano individual e coletivo, e que o sujeito que pratica o ato
né? Isso eu também disse para as gurias, né? Uma criança não é racista, ela tem atitudes racistas, comportamentos racistas. Por que eu digo que ela não é? Porque se ele é um absoluto. Ele é fechado, eu sou negra, né? É diferente. O ter atitude, o que eu estou dizendo com isso? Ele é educável. Um branco não é condenado a ser racista para sempre. Ele é educável. E nesse processo de educação, para ele deixar de ser racista e tornar-se antirracista, né, eu tenho que ter o processo de compreensão do ato racista. O que no que tu fizeste indica racismo? Os efeitos do ato racista, ou seja, o que este teu ato provoca no outro, o que este teu ato provoca nos negros em geral, o que este teu ato provoca nos brancos que te ouvem ou que assistem essa cena, né? E depois, bom, o que podemos fazer então agora, João? Que tu compreendeu o que tu fez, o que do que tu fizeste está errado, que dano que tu fizeste produziu, então agora, João, o que podemos fazer? Vamos pensar juntos ações para reparar. Reparar em relação àquela pessoa específica e reparar em relação ao conjunto que podemos fazer. É a ideia de sair da lógica da desculpa, porque a desculpa é uma lógica judaico-cristã. Eu peço desculpa, então eu desculpo, eu tiro a culpa e resolvemos, né? E, sobretudo, sair das mediações ingênuas, porque a escola é cheia de mediações ingênuas. É o palestrão, né? Ou a popular mijada que o professor, né, dá aquele discurso antirracista, xingando a todos, é o discurso religioso. Para Deus todo mundo é igual, que absurdo, que não leva a nada. É aquelas cenas pavorosas de reconciliação forçada. Dá um beijo, agora dá um abraço. Agora camiseta do abraço, botar os dois dentro da camiseta, tu tem que ficar ali com a pessoa. Agora pede desculpas, ou seja, são mediações de um equívoco, de uma estupidez, de uma improdutividade, né? Porque elas acentuam a raiva do sujeito que teve o ato. Elas esfolam a autoestima do sujeito que foi vítima, porque ele fica numa centralidade que ele não deseja, ele está em sofrimento, ele está em dor, e no instante do sofrimento, tudo que tu quer é recolhimento, é discrição, é escuta do outro, e não exposição, né? Então, assim, é equivocado por todos os lados, né? Enfim, mas ontem falávamos sobre isso, e por que eu estou dizendo isso, né? Efetivamente, a gente precisa começar a assumir a dimensão dos comportamentos, das relações, de incidir sobre as relações, para interditar a violência. Por quê? Porque é isto. Um adulto chega a este nível de violência contra uma criança porque este adulto nunca foi interditado. Este adulto nunca teve o seu comportamento assustado. Chegou agora, parou agora. Né? Um guarda não vai chegar dentro de um supermercado para um adulto que está sendo racista com uma criança, pegá-lo e dizer: o senhor pegue as suas coisas, que o senhor está sendo retirado deste ambiente, o senhor está cometendo um crime. Eu vou acompanhá-lo. Um vigilante, um gerente de uma loja, ele não chama a polícia e diz: crime de racismo dentro da minha loja. Venham. Né? Ele não há o flagrante, né? Ainda que tenha abundantes testemunhas. Eu acho ótimo que hoje, pelo menos, a gente tem as abundantes testemunhas, porque antes nem isso. As pessoas vinham e literalmente não se colocavam como imbricadas na situação, porque é disso que se trata. Ah, mas não fui eu que cometi. Não foste tu, mas tu presenciaste, foi na sociedade onde tu vive, tu és uma pessoa branca, tu tens que te colocar, né? Ontem, eu falava também de uma coisa bem importante, que é o seguinte, né? Eu gosto muito de usar, enfim,
como todo mundo, eu vou mesclando teorias, né? E vou construindo aquilo que me ajuda a sustentar os meus argumentos. Eu trabalhei muito tempo e trabalho ainda com formação de leitor literário, com literatura, enfim. E tem um pesquisador das questões da leitura que eu gosto muito, que é um francês, se chama Roger Chartier, né? Ele pesquisa a história da leitura e tal, e no grupo de pesquisa dele existe um sujeito chamado Louis Marin, que pesquisa a leitura de imagem, né? E esse camarada, na sua teoria, ele diz que as imagens, elas podem ser lidas, né? Mas que a gente não pode esquecer que essa legibilidade de uma imagem, ela precisa ser construída. O que ele quer dizer com isso? Né? Uma cena, uma imagem, ela é visível, mas ela não é legível, porque eu estou vendo, então eu leio. Não. A capacidade de ler uma imagem, de ler uma cena, ela se constrói. Porque o decodificar os sinais que estão colocados naquela imagem. Né? E eu gosto de usar isso para exemplificar a capacidade de compreensão das situações de conflito racial. Como conflito, né? Ou seja, o racismo ele está posto, as pessoas, né? Sempre as pessoas, sobretudo da pandemia para cá, indagam, o racismo piorou, o racismo está mais intenso. Eu digo, não, ele está mais visível, né? Por uma série de questões. Mais visível para um grupo determinado, brancos passaram a ver mais o racismo a partir da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, para a classe média branca, trouxe um momento de reclusão, né, de introspecção, e essa introspecção usou como janela para o mundo as mídias, né, as mídias sociais, a imprensa, e os episódios de racismo havidos durante a pandemia, eles tiveram uma repercussão, uma amplificação diferente da que teriam se não fosse a pandemia, né? Então, acho que isso faz com que as pessoas brancas tenham percebido mais o racismo, né? Obviamente, estou falando do George Floyd, estou falando do Beto aqui no Carrefour, né? São episódios de assassinato, aconteceram outros durante a pandemia, aconteceram, mas esses episódios, porque foram filmados e a imagem foi vista, eu gosto de usar esses exemplos, são 2 momentos de legibilidade. O que eu quero dizer com isso? Todos conseguiram construir uma leitura daquelas imagens, inequívoca. Hegemonicamente, aquelas imagens foram lidas inequivocamente. Isso é racismo. Estes homens estão sendo mortos porque são negros. Então, voltando à questão da visibilidade, da legibilidade, quando se consegue ler, se consegue agir. Sair da contemplação, simplesmente. Né? E eu acho que isso se ensina, tenho certeza, se ensina a ler. À medida que eu vou me aprofundando, me apoderando de discussões, de teorizações, à medida em que eu vou me abrindo para uma escuta atenta de negros e indígenas que dizem da sua experiência de vida, dizem pelo depoimento, mas também dizem pela ciência que produzem sobre o tema do racismo, né? Eu vou, como um sujeito branco, criando legibilidades, eu vou educando o meu olhar para, mais do que ver, ser capaz de ler e de agir. Quando tu traz esse episódio, né? Então, falávamos de um episódio de racismo havido no supermercado, de um sujeito que percebe e que busca a família para dizer, né, ainda que não tenha coragem de verbalizar, olha, está acontecendo um fato de racismo com alguém da tua família, mas que consegue dizer, olha, é contigo. Este sujeito conseguiu ler. E quando eu falo dessa legibilidade, não estamos falando apenas das pessoas brancas, estamos falando da legibilidade que todos nós precisamos construir. Por quê? Porque um dos modos de ser capaz de sobreviver ao racismo,
para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, ou seja, para as não brancas, é não ler, se negar à legibilidade, né? Ou seja, vivenciar, mas não ler como o que de fato é. Ler o racismo como racismo. Ser capaz de ler. Primeiro, porque isso poupa um imenso sofrimento. A existência é quase insuportável quando se lê ininterruptamente o racismo para um sujeito não branco. Por quê? Porque provavelmente ele não vive um dia na sua existência em que ele não seja alvo do racismo, né? Então é necessário que, de fato, em algum momento, alguns dos episódios, ele não leia, ele não veja o olhar, ele não perceba, não é, as reações, né? A reação da pessoa quando ele se aproxima, ou a cara de quem vai atendê-lo quando ele faz uma pergunta dentro de uma loja, ou a cara de quem o vê estacionar o carro e vai para a porta do estabelecimento olhar o que aquele negro está fazendo perto do meu carro e nem vê que ele também, negro, estava ali estacionando. Ou seja, são tantas, tão contínuas, tão constantes situações que às vezes a estratégia de ver, mas não ler, é uma estratégia de sobrevivência, de manutenção da possibilidade de estar neste ambiente chamado nação brasileira, sem deixar-se abater, deixar-se morrer, né? Persistir na ideia da vida. Então, o que eu advogo é que a mediação ela seja intensa, constante e entendida como um direito do sujeito que está dentro da escola. É um direito educativo. O sujeito tem o direito de ser educado para não ser racista. É um direito. Eu não posso olhar para uma criança branca, mesmo que nascida numa família com práticas racistas, e veja essa criança como condenada a repetir essas práticas. E veja essa família como condenada a continuar com essas relações, né? Por quê? Porque eu entendo que a criança é educável, porque esta educação para as relações que acontecem dentro da escola, ela afeta a criança branca. E ao ser afetada, ela se desloca, ela se transforma e ela vai, por tabela, afetar a família. Né? Ontem eu dizia o seguinte, né, nessa formação que eu referi contigo. Se eu acredito no poder das aprendizagens da criança para deslocar as famílias em tantos outros campos do conhecimento, vamos pegar um exemplo. Na educação ambiental, ninguém tem dúvida que quando trabalha com a criança bem pequena, a questão do lixo, da reciclagem, da separação, né? Isso afeta as famílias. Essa aprendizagem vai para as casas, ela afeta os adultos. Por que a gente acha que a educação antirracista não vai afetar? O princípio é o mesmo. Né? O princípio. Você vivencia e essas aprendizagens vão transformar, vão deslocar. Não é uma receita de bolo. Um bolo, tu leva 40 minutos e tu sai com um bolo da cozinha. Tu sabe que tu vai sair com bolo e não com frango assado do teu forno. Querer não é isso. Não é eu misturo isso com isso, com isso, então saem crianças antirracistas e famílias antirracistas no dia seguinte. Isso não existe. Não se desmancha uma lógica racista que opera sobre a ideia de hierarquização racial em meia dúzia de atividades, em uma semana da consciência negra, em um novembro único da vida. Né? Levamos séculos para sermos o que somos, levaremos um bom tempo, e eu espero que não sejam séculos, mas levaremos um tempo para desconstruir. O que eu acho que é fundamental é que não fiquemos esperando que a desconstrução se dê apenas por, não, mas a minha sala é cheia de bonecos negros. Não, mas enchi as prateleiras da biblioteca de livros com personagens negros e indígenas. Não, todo ano eu levo convidados negros e indígenas para conversar com as crianças. Ótimo, não estás fazendo mais do que cumprir a lei, do que corrigir o epistemicídio
que os currículos da educação brasileira promoveram de apagamento das epistemologias negras e indígenas. Perfeito. Mas isto não forma pessoas antirracistas, isso só forma pessoas menos ignorantes. O antirracismo é muito mais do que conhecer essas epistemologias, né? O antirracismo é ser capaz de perceber em si os efeitos da lógica racista e transformar em si mesmo estes efeitos, arrancar de si mesmo essa lógica e esse modo de funcionamento. E isso é mais complexo, né? É mais fácil aprender sobre a história da África do que aprender a perceber o racismo na linguagem. E reconhecer quando faz uso de racismo na linguagem, chamar a atenção quando vê alguém fazendo uso, né? Explicar, dizer, olha, isso é racista, essa expressão é muito racista, né? Mesmo quando não há nenhum negro, né? Eu acho que é aí que a gente percebe a possibilidade de construção desse sujeito antirracista, né? Eu acho que a gente vai numa mesma linha de teorização muito comum na pedagogia, né? Quando Jean Piaget fala da construção da autonomia moral. O que é o ponto mais complexo da autonomia moral, né? Quando a gente diz o sujeito é autônomo moralmente, quando ele não precisa da interdição do outro ou da presença da regra para ter uma atitude moral, seguir a regra, né? Bueno, se eu acredito que, em relação às demais posturas da vida, o sujeito moral, o sujeito ético, este sujeito que é capaz de seguir sem ascensão, sem a presença do outro, eu tenho que acreditar que é possível educar um sujeito antirracista que é antirracista mesmo sem a presença de um negro que lhe lembre, ou de um indígena que lhe lembre, ou de um cartaz, né, dizendo né, aqui é proibido ser racista. Não. O sujeito ético ele vai construir essas aprendizagens e ele vai ser, né, mesmo quando ele estiver entre brancos. Eu lembro muito de uma experiência já mais antiga, na época eu talvez não desse a importância que a experiência tinha naquele momento, né? Mas de uma estagiária minha, que presenciou uma cena de racismo e que começou a trabalhar, e eu fui, né? Não estava iniciando a pesquisar sobre essas questões, fui dando sugestões de coisas para ela fazer com a criança que foi discriminada, com a criança que foi racista e com as famílias, né? E eu lembro de uma cena, né, que foi muito interessante, assim, né, que passado um bom tempo, porque ela teve a coragem, nós tivemos a coragem de pedir para a escola para chamar a família da criança branca. Nós fomos conversar com essa família. E eu lembro do pai dessa criança, né, era um menino branco, do pai dizendo, né, a senhora vem da universidade e acha que sabe tudo, e acha que manda na gente e tal, né? E o quanto naquela reunião foi importante desmanchar, né? Desmanchar o atrito, baixar os ânimos, acomodar as almas, né? Para dizer, não, justamente porque não sabemos que estamos aqui. Nós precisamos da ajuda de vocês. Vocês conhecem, né, o filho. Essa criança. Então, a gente precisa construir isso. Mas o que a gente está aqui dizendo é isto que ele está fazendo e que ele faz regularmente não é legal. Coloca colegas em sofrimento e indica que ele não sabe se relacionar de outro modo. Ele está nos dizendo que ele precisa de ajuda, a gente quer ajudar e precisa da ajuda de vocês. Tudo isso para dizer o quê? Passada essa reunião, passada essa conversa, um tempo depois, um dia, esse pai que nunca levava esse menino chega na sala de aula para levar o menino e fala com a minha estagiária. E ele diz para ela, faz questão de entregar o filho para ela, né? E diz, como eu estou aprendendo. Ontem era dia de eu jogar futebol e eu ontem no futebol cheguei a me sentir mal, que eu me dei conta de como a gente diz coisas racistas quando está jogando bola, eu e meus amigos, eu não me dava conta, né? É a tal da legibilidade. As coisas acontecem, elas estão ali, elas são visíveis, mas a gente precisa aprender a ler e aprender a ler não é fácil. Né? Mesmo cognitivamente, se a gente falar do processo de alfabetização,
É complexo que uma criança aprenda a ler, é complexo que a gente aprenda a ler o racismo. Não é um processo fácil.